Bem-vindos novamente, irmãos, irmãs e amigos da Igreja de Cristo. Hoje continuamos as nossas lições das conversões no livro de Atos. Particularmente estaremos vendo as conversões dos samaritanos em Atos capítulo 8, versículos 4 a 25. Com a pregação do Evangelho e a sua recepção por muitos, a Igreja do Senhor cresceu rapidamente em Jerusalém. 3.000 almas foram adicionadas após o primeiro sermão do Evangelho, em Atos capítulo 2, versículo 41. Após o segundo sermão, o número cresceu a cerca de 5.000, Atos capítulo 4, versículo 4. Qual foi a mensagem do Evangelho que desencadeou a conversão de tantos? A mensagem é aquela que se centrou em Jesus Cristo, proclamando a sua morte, ressurreição, exaltação e eventual retorno. Uma mensagem que esperava a seguinte resposta de quem ouviu: fé em Jesus como Senhor e Cristo, por exemplo, Atos 2:36, arrependimento do pecado, por exemplo, Atos 2:38 e 3:19, voltando-se para Deus com o batismo para a remissão dos pecados como o primeiro passo, por exemplo, Atos 2, capítulo 2, versículos 38 e 41, e capítulo 3, versículo 19. Pregar esta mensagem gerou polêmica, pois alguns discordaram da mensagem da ressurreição de Cristo, como vimos em Atos capítulo 4, versículos 1 a 3. A perseguição contra a igreja em Jerusalém tornou-se progressivamente pior. O Pedro e o João foram inicialmente simplesmente ameaçados em capítulo 4, versículo 21. Logo depois, todos os apóstolos foram espancados em Atos 5, versículo 40, e em seguida Estevão foi apedrejado até a morte em Atos capítulo 6, 8 até o final do capítulo 7. A morte de Estevão levou a uma perseguição generalizada e a dispersão de muitos cristãos de Jerusalém. Em Atos capítulo 8, versículos 1 a 4, a gente vê isso. Mas como os cristãos foram espalhados pelo mundo, o mesmo aconteceu com o Evangelho de Cristo. Os cristãos iam a todos os lugares pregando a palavra. Capítulo 8, versículo 5. Entre eles está o evangelista Filipe, cuja pregação nos fornece dois exemplos de conversão. Os samaritanos, que estudaremos hoje em capítulo 8, versículos 4 a 25, e ainda no capítulo 8, versículos 26 a 40, vemos o eunuco etíope. Neste estudo, como falei, vamos examinar os samaritanos, cujo exemplo de conversão e acompanhamento é um dos mais desafiadores encontrado no livro de Atos. O ministério de Filipe na Samaria, a gente vê em Atos capítulo 8, 4 a 13. Ele pregou Cristo para ele, em versículo 5. Em versículos 6 a 12, as multidões prestaram atenção às coisas que ele falava, tendo ouvido e visto os milagres que ele fez, como expulsar espíritos imundos, curar paralíticos e coxos. Embora anteriormente eles tivessem ficado impressionados com um feiticeiro chamado Simão, agora eles acreditavam em Filipe enquanto ele pregava sobre o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Eles foram batizados, tanto os homens quanto as mulheres. Até Simão, o feiticeiro, foi convertido, de acordo com o versículo 13. Ele também acreditou e foi batizado. Ele continuou com Filipe, maravilhado com os milagres e sinais que Filipe estava fazendo. E em capítulo 8, versículos 14 a 25, a gente vê João e Pedro vindo ao encontro do Filipe. Os apóstolos enviaram Pedro e João ao ouvir sobre a conversão dos samaritanos. Isso a gente vê em versículo 14. Pedro e João comunicaram ou passaram o Espírito aos samaritanos, versículos 15 e 17. Embora os samaritanos tenham sido batizados, eles não receberam o Espírito. Vamos discutir mais isso mais à frente.
Por meio de uma oração e de imposição das mãos, os apóstolos passaram o Espírito e aí os samaritanos receberam o Espírito. Este poder de transmitir o Espírito se torna uma pedra de tropeço para o Simão, em versículos 18 a 24. Ele procurou comprar a capacidade de transmitir o Espírito. Em versículos 18 a 19, Pedro o repreende fortemente e o convida ao arrependimento, em capítulo 8, versículos 20 a 23. Simão pede a Pedro para orar para ele, em versículo 24. Pedro e João pregam o evangelho em muitas aldeias, em Samaria, e em seu retorno e ao seu retorno a Jerusalém, em Atos 8, 25. Então vemos que o exemplo dos samaritanos é realmente notável. E por várias razões. Esta é a primeira pregação do evangelho para aqueles que não são totalmente judeus, pois sabemos que os samaritanos eram os mestiços e eram desprezados pela maioria dos judeus. A referência é João 4, versículo 9. Mas também por causa das questões que são levantadas, algumas das quais espero abordar e oferecer algumas observações aqui hoje. Primeiro, a respeito da conversão dos samaritanos. A mensagem do evangelho pregada por Filipe, somos informados de que ele pregou Cristo, versículo 5. Isso, sem dúvida, incluiu a morte, ressurreição de Cristo e etc., as outras coisas que a gente viu nos outros estudos. Ou seja, as mesmas coisas que Pedro pregou sobre Cristo em Atos 2 e 3, é-nos dito que ele pregou as coisas acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Versículo 12. Quais são essas coisas sobre o reino de Deus? João, Jesus e os apóstolos haviam ensinado anteriormente que o reino estava próximo. A referência é Mateus 3, 1, 4, 17, 10 e 7. Mais tarde, Paulo e João escreveram sobre o reino como presente. Colossenses 1:13, Apocalipse 1:9. Então, o que a expressão reino de Deus significa? Significa literalmente o reinado de Deus. É provável que Filipe tenha falado do governo e reinado de Deus agora presente na pessoa de seu filho Jesus Cristo. A referência seria Mateus 28, 18, Atos 2, 36, 5 e 31. E o demais? Quais são as coisas a respeito do nome de Jesus Cristo? Muito provavelmente, o arrependimento e a remissão dos pecados estavam sendo proclamados em seu nome. Lucas 24, 47. E a partir da resposta dos samaritanos, concluímos que incluiu tudo o que Jesus ordenou. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos 8, 12 e com a referência a Marcos 16, 16. Vamos olhar a resposta dos samaritanos. Observe. Primeiro, que eles deram ouvidos às coisas faladas por Filipe, o que implica obediência à parte deles. Atos 8, versículo 6, a referência a Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Mais tarde, somos informados de que eles acreditaram e foram batizados. Atos 8, 12. Como Pedro, Filipe cumpriu fielmente a comissão do Senhor, de acordo com o que ele tinha mandado em Marcos 16, 15 a 16. Ao atender às coisas faladas por Filipe, portanto, incluiu o batismo. Mas outra coisa que gera polêmica nesse estudo é a conversão de Simão, o feiticeiro. Simão será que ele foi verdadeiramente convertido? Muitos negam que sim, por causa de que ele logo caiu depois. O que aconteceu logo depois, eles falam, não se converteu, não. Mas Lucas, o autor, diz que Simão
também acreditava. Ou seja, ele acreditava assim como os outros acreditavam. Da mesma maneira que qualquer outro samaritano se converteu, o Simão também se converteu. Não há uma distinção na palavra da Bíblia. Portanto, sua fé era tão real quanto os restos deles. Embora possa haver muitas tradições fantasiosas sobre Simão fora da Bíblia, a indicação das Escrituras é que sua conversão foi sincera. Simão é um exemplo de como os cristãos caídos podem ser restaurados. Foi-lhe dito em versículo 22, arrependa-se e orem. Arrependimento e oração. Quando um cristão peca, portanto, ele não precisa de ser batizado novamente, mas o que precisa é se arrepender e orar, confessando seus pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Simão revela a rapidez com que os cristãos podem ser vencidos pelo pecado, mas também como podem obter o perdão e ser restaurados. Envolvendo Simão, ainda temos outro segmento de Pedro e João aqui, quando há muitas questões que são levantadas pelo que lemos. Por que o samaritano recebeu o batismo de Filipe, mas não recebeu o Espírito? O que significa para que recebam o Espírito Santo? O que os apóstolos tinham que Filipe não tinha? O desafio é conciliar o que lemos aqui com o que é revelado em outros lugares. Enquanto procuro entender essa passagem, as seguintes observações são feitas. O que o Lucas quis dizer a receber o Espírito Santo requeria a imposição das mãos dos apóstolos. O que qualquer sentido que a gente tenha, qualquer discussão, debate, conclusão que a gente chegue, não há dúvida que envolvia o requerimento, a presença dos apóstolos para impor suas mãos e compartilhar o poder. Filipe não podia transmiti-lo, tornando-se necessário que os apóstolos viessem. Simão pôde ver o que foi feito, o que aconteceu através da imposição de mãos dos apóstolos, que o Espírito Santo foi dado em versículo 18. Então era algo visível, o que chamou a atenção do Simão, que procurou comprar a capacidade de transmiti-la. Foi claramente algo milagroso. Talvez falar em línguas, ou o que quer que tenha sido, deu para o Simão ver. Mas foi realmente o próprio Espírito ou algo que o Espírito dá? É a questão de debate. Em outro lugar, em outra passagem, aprendemos que se recebe o Espírito ao obedecer o Evangelho, conforme indicado em Atos 2:38, 5:32, 1 Coríntios 12:13, Efésios 1:13, 14, Gálatas 4:6, cuja habitação é necessária para ser um cristão, Romanos 8, 9-11. Visto que os samaritanos foram batizados, Atos 8, 12 e 16, creio que é justo presumir que eles receberam o Espírito, como qualquer cristão receberia. Então Simão estava incluído. Portanto, ofereço a seguinte explicação. A expressão receber o Espírito Santo é uma metonímia para receber um dom milagroso do Espírito. Metonímia é uma figura de fala em que uma palavra ou frase é substituída por outra emprestando sentido. Por exemplo, como quando se usa Washington nos Estados Unidos, pode estar se referindo ao governo dos Estados Unidos ou a uma figura histórica. A gente sabe o que está sendo indicado pelo contexto. É uma metonímia. O que os samaritanos
não receberam, então, foram quaisquer dons espirituais milagrosos que o Espírito concede, 1 Coríntios 12, 1 a 11. Os apóstolos tinham a capacidade de transmitir os dons. Paulo esperava conceder tal presente, tais dons aos romanos em Romanos 1, 11. Ele havia dado tal dom ao Timóteo em 2 Timóteo 1 a 6. Ou 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. A capacidade de transmitir dons espirituais foi limitada aos apóstolos. O que explica porque o Filipe podia fazer milagres, mas não podia passar a habilidade para os outros. Os apóstolos impuseram as suas mãos sobre ele anteriormente e por isso Filipe podia fazer os milagres em Atos. A gente vê isso em Atos capítulo 6, versículos 5 a 6. Como Estevão, Filipe poderia então fazer milagres em Atos 6, 7, 8, 6 e 7. Então, por que foi necessário que o João e o Pedro viessem? Se os dons espirituais vieram simplesmente pela oração, por que mandar chamar a Pedro e João? Foi necessário um apóstolo para que os dons espirituais fossem transmitidos. Era essa capacidade de transmitir os dons espirituais que Simão queria comprar. Ele não se contentou em receber um dom espiritual, esse presente do Espírito. Ele queria aquela habilidade apostólica de transmitir os dons espirituais. Atos capítulo 8, versículo 19. Então, a conclusão disso tudo é que as conversões dos samaritanos é simples e direta. Aprendemos que quando Cristo é pregado, acreditado e ouvido, as pessoas serão batizadas. Atos 8, 5 a 6 e versículo 12. O que lemos no versículo 12 é tão simples e direto quanto a comissão sobre a qual Filipe pregou. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. O acompanhamento dos samaritanos pode ser um desafio. Foi descrito como uma das passagens mais extraordinárias em Atos, tendo sido usado para ensinar todos os tipos de doutrinas conflitantes relacionadas à confirmação, santificação e dons espirituais. Devemos ter cuidado para não tirar conclusões que sejam contrárias ao resto das Escrituras. Mas ainda podemos colher lições importantes sobre a conversão. A conversão requer que alguém dê ouvidos, obedeça a palavra de Deus. Tal obediência envolve crer e ser batizado. A conversão não remove a tentação de pecar. Quando caímos, a restauração não requer rebatismo, mas requer arrependimento e oração. Em nosso próximo estudo, seguiremos Filipe enquanto ele é guiado pelo Espírito para ensinar a apenas um indivíduo, o tesoureiro de uma rainha que está voltando de uma viagem para Jerusalém. Por hoje é só e te vemos no próximo estudo.